O que acontece quando tentamos rodar aplicativos de 2025, 2026 e 2027 em um PC gamer de 2019? Aqui no canal, estamos testando os limites da tecnologia para descobrir até onde esse hardware aguenta. Hoje vamos instalar a versão mais recente do OBS Studio no Linux, seguindo as recomendações do site oficial do projeto. Ok, pessoal, cheguei aqui no sistema e é o seguinte, ó. Agora, o que eu vou fazer? O objetivo aqui é iniciar a configuração do Pop! OS de forma que eu consiga usar o computador e todas as aplicações que eu utilizo no Windows, entendeu? Então, eu preciso usar o OBS Studio, porque o OBS Studio me dá um controle maior de configurações e outras coisas que esse aplicativo, por exemplo, aqui não faz da mesma forma. Não que ele seja ruim, mas é outro objetivo. Eu vou diminuir aqui e aqui eu tenho os vídeos gravados e aqui eu tenho um vídeo que eu transferi do Moto 6 Plus, que é o que eu estou gravando agora aqui, utilizando de webcam para poder gravar esses vídeos aqui com vocês. Aqui eu tenho a gravação dos vídeos que nós estamos fazendo e basicamente é isso. Antes de fazer review do sistema e tudo, eu preciso resolver essa questão aqui da gravação, porque isso pode me atrapalhar, entendeu? Então, eu vou entrar aqui direto no site oficial do OBS Studio para poder fazer essa instalação. OBS. Você pode, caso você queira, você pode abrir a loja do Pop! OS aqui e instalar o OBS Studio a partir da loja, caso você queira. Você colocar aqui OBS e der um Enter, ele vai te trazer ali as opções de instalação do OBS aqui. Tem via Flatpak, tem .deb. Eu prefiro instalar a versão do sistema para testar e depois eu vejo a do Flatpak se está bom, mas nesse momento aqui eu vou instalar a versão do sistema. Se no site oficial aqui, ó, na página oficial do desenvolvedor do software, que é o obsproject.com, nós temos aqui a opção de instalação do OBS via terminal e eu vou instalar ele por aqui porque automaticamente eu também já vou complementando o sistema, como por exemplo instalando FFmpeg e outras coisas que eu vou precisar para o futuro. Vou selecionar aqui esse comando, copiar, colar, digitar minha senha e confirmar aqui yes, né? Vou dar Enter. Observe aqui, ó, ele fala assim, ó, se você está no Ubuntu 15 ou superior, só instala o FFmpeg. Se você estiver no Ubuntu 14, é recomendado você colocar a PPA, né? Depois disso, você precisa colocar o repositório atualizado do projeto do OBS Studio aqui oficial. Eu poderia estar instalando via Flatpak, mas depois a gente vai ver se vale a pena utilizar o do Flatpak ou se vale a pena usar o dos repositórios. Eu vou dar um Enter aqui, beleza? Finalizar esse processo. E agora eu vou dar um sudo apt update, como ele manda na documentação, dar um Enter novamente. Vamos aguardar esse processo. E agora sim eu vou dar um upgrade e atualizar e instalar o software, né? Aí ele fala aqui para mim o que ele vai instalar, eu vou confirmar aqui e ele vai fazer a instalação do OBS. Eu preciso configurar o OBS Studio de forma que ele fique no mesmo padrão dos outros vídeos que eu estou gravando, né? Então, por uma questão de profile, eu não posso, não é que eu não possa, né? Mas eu teria que mudar muito a configuração de codificações de vídeos, levando em consideração que eu tenho um processo já definido e já bem configurado. Então, finalizado isso daqui, né? Eu vou fechar aqui, vou abrir aqui esse menu e vou clicar aqui no OBS para poder configurar o OBS para que ele venha substituir o, o software aqui, o GPU de gravação. Eu vou sair de um e entrar no outro na sequência, entendeu? Aqui ele fala se você quer
fazer o teste de gravação. Não, não quero fazer nada disso, eu vou cancelar essa opção. Aqui é notas da versão, vou fechar. E o que importa aqui para mim é o seguinte, ó. Ele está pegando nesse momento o meu microfone, esse aqui, entendeu? Eu vou diminuir um pouco aqui, porque está estourando, né? Ó, está estourando e não é o interesse. Não, não é o objetivo. Eu vou mutar aqui a captura de áudio do desktop. Vou vir aqui em configurações. Aqui em configurações eu tenho em output, eu tenho output não, em vídeo, eu tenho aqui a saída de vídeo, né? Como ele está capturando e como ele está saindo. Eu vou escolher aqui a opção a mesma desse monitor aqui, né? Full HD, a gente vai falar mais disso depois. Eu vou manter aqui a 30 FPS. Vou voltar aqui em output e vamos analisar o seguinte, ó. Se eu entrar aqui no Google agora e escrever o seguinte, ó, YouTube Bitrate Settings, eu vou cair no site oficial do próprio YouTube, do próprio Google, me falando das recomendações de update para upload e encode, né? Ó, YouTube recomendações de upload e encode de configurações de encode para vídeos. Então, eu estou seguindo a própria recomendação do YouTube para poder fazer essa configuração aqui. 2 horas depois. Ok, pessoal, nesse momento aqui, né, dando sequência às nossas configurações do Pop! OS, eu preciso ainda continuar com a questão de como que eu vou deixar um padrão para esses testes, né? Então, eu resolvi ou fazer algumas coisas aqui que não comprometam o sistema e faz com que nós venhamos ter um padrão, entendeu? Eu preciso padronizar algumas coisas aqui. É, nós colocamos a configuração, nós fizemos todo aquele setup, então eu deixei o Pop! OS com a instalação do FFmpeg e também nós fizemos a instalação do OBS Studio, né? Que eu tive que instalar o FFmpeg para poder instalar o OBS Studio. Junto nessa instalação, nós temos o OBS Studio, o FFmpeg, o GPU Screen Recorder, ok? E agora o que que eu vou fazer? Eu preciso ainda continuar configurando a parte de codec do sistema operacional, de codecs do sistema operacional, antes de começar a fazer qualquer coisa. Porque eu preciso, tipo, assim como no Windows, colocar as coisas necessárias para que eu possa, tipo, conseguir editar vídeos aqui e trabalhar com o sistema operacional, entendeu? Mas antes de fazer tudo isso, eu vou criar um setup aqui com um padrão de algumas ferramentas que eu acredito que é interessante mostrar para vocês o uso do sistema enquanto nós vamos fazendo as configurações, para que nós possamos também registrar esse processo e depois comparar no futuro com outras distribuições Linux, assim também como comparar com outras versões do próprio Pop! OS, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, você chegou aqui agora e não está entendendo nada. Basicamente é o seguinte: nós estamos utilizando o Pop! OS, configurando o Pop! OS para jogos, para edição de vídeo, para poder substituir o Windows 10 que vai ser abandonado pela Microsoft. Basicamente, eu estou configurando o sistema operacional sem muita questão de linha de comando. Eu estou tentando fazer tudo o que é possível sem precisar subir um terminal. Obviamente, tem coisas que são impossíveis, mas fazendo o mínimo possível, porque eu quero que esse conteúdo que eu estou gravando aqui eu possa compartilhar com os meus amigos e com pessoas que eu conheço para poder indicar essa distribuição Linux como uma opção de uma alternativa viável ao Windows 10. Basicamente, a gente vai fazer todos os testes, fazer tudo o que eu faria no Windows, colocando aqui nesse processo para ver se realmente é possível substituir a última versão do Windows 10, que vai ser mandada pela Microsoft, por uma versão do Linux para desktop. Se você quer ver a série completa, você pode acessar esse vídeo aqui e lá você vai ver a playlist, né? E você vai ver tudo que nós estamos fazendo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!